Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós hoje vamos meditar no livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 4, que é uma continuação da mensagem da qual nós paramos ontem, do versículo 3, do capítulo 3, o 4 é uma continuação, E nós vamos então dar sequência, mas só que já mudando o capítulo, é o capítulo agora de número 4 de 2 Coríntios. Amém, irmãos? Mas mais uma vez, reforçando o aviso, em relação à máscara que eu estou usando, As pessoas veem, acham estranho, eu sozinho no estúdio usando máscara, Então, para aqueles que ainda não sabem, os que já sabem, não tem problema, já está sabendo, Mas graças a Deus tem chegado espectadores novos a cada dia e eles querem saber, Então, daí é porque eu estou fazendo uns procedimentos dentários para simples correções, E nós estamos já na contagem regressiva, agora na contagem de dias já, tá certo, irmãos, Eu creio que dentro de mais 5, 6 dias no máximo, nós estamos já tirando a máscara, certo, irmão? Então, eu creio que vai coincidir com o finalzinho deste mês de junho, Vamos poder já estrear o 1º de julho, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus, já de cara limpa, tá bom, irmãos? Tá certo? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas vamos à mensagem do Senhor, E o título da mensagem de 2 Coríntios 4 é o seguinte: Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo, Que fechou o último versículo do capítulo número 3, dizendo o seguinte: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor, Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que diz que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida.
E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O desígnio e efeito das aflições, as coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus, louvado seja Deus. Irmãos, vamos então, fazer a meditação nesta palavra de 2 Coríntios, no capítulo de número 4, E para que nós possamos ter uma elucidação, da palavra de Deus, da qual Paulo sai dizendo, nessa palavra, que o ministério, o texto da mensagem diz: Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo, Ou seja, o homem de Deus, o pregador da santa palavra de Deus, e principalmente o pastor de uma igreja, ele deve se empenhar o máximo para evitar outro e qualquer tipo de assunto. Não que nós sejamos mal educados e não respondemos às perguntas que nos é feita a respeito de qualquer outro assunto. Sim, devemos ser educados e responder com sinceridade às perguntas que nos forem feitas, Mas todas elas nós podemos responder em cima da santa palavra de Deus. É possível, irmãos. A gente pensa que não é possível. É possível responder toda e qualquer pergunta que nos forem feita no mundo, Qualquer pessoa que não é crente nos perguntar, nós precisamos ser educados com elas, ser educado porque é pessoa, Vamos ser educados com qualquer pessoa que nos perguntar sobre qualquer tipo de assunto, não importa o assunto que a pessoa pergunta, Só que toda pergunta que nos forem feita, é possível responder em cima da santa palavra de Deus, para que tenhamos, as mesmas virtudes que Paulo tinha, que Paulo teve, na sua vida em Cristo, Quer dizer, o que fala o título da mensagem, Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo, Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, Ou seja, o homem chamado por Deus, levantado por Deus, capacitado por Deus para fazer a obra do Senhor, ele enfrenta muitas grandes e terríveis aflições, porque o inimigo, das nossas almas, que é Satanás, ele tenta o tempo todo nos parar, usando pessoas que dão lugar a ele para nos trazer problemas de toda e qualquer natureza, para ver se nós desfalecemos e não sigamos avante
com a obra do Senhor. E Paulo nos alerta nesse sentido, para que nós não desfalecermos. É como diz o próprio Senhor Jesus: tendes bom ânimo, tendes fé em Deus. Credes em Deus e credes também em mim. Né? Então nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus, né? Que é a santificação do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Né? Santificação para o nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, para que nós estamos revestidos da armadura de Deus e enfrentar as astutas ciladas do diabo sem desfalecer. Né? E é disso que Paulo falou. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Né? Ou seja, nada me separa desse amor. É um louvor lindo, muito bonito, que eu gosto muito. Eu tenho louvado na igreja, né? Sempre que foi possível. E nada nos separa desse amor. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Essa resposta, ela já sai fazendo uma indagação. Qualquer lugar que nós estejamos, nós precisamos mostrar que nós somos crentes. Né? A palavra de Deus afirma que não basta nós parecermos que somos. Não basta nós dizermos que somos. É preciso parecer que somos. As pessoas têm que bater o olho em nós, ou os olhos em nós, e ver na hora que nós somos diferentes. Que nós somos pessoas de uma índole diferente. Que nós somos pessoas de uma essência diferente. Que nós nos portamos no meio de todos de maneira normal, sem trazer nenhum constrangimento a ninguém, mas que nós somos diferentes. O nosso andar, nosso jeito de vestir, nosso jeito de nos comportarmos, temos que mostrarmos que somos verdadeiramente homens guiados pelo Espírito de Deus. A gente fala homem, mas tanto faz. É homem e mulher também. Né? Então é disso que Paulo está falando aqui. Né? Nós precisamos, aleluia, Pai, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Ou seja, digo a verdade, não minto. Você segue avante. Você é crente? Sou crente, graças a Deus, pela misericórdia de Deus eu sou. Né? De que igreja? Fala o ministério que você é. Né? E você fala, faz e comporta como um verdadeiro servo de Deus. Não escondendo, fingindo, falando que não é, que não sou. Eu me lembro muito bem, certa vez, teve uma pessoa, uma celebridade, que ficou doente, adoeceu. Né? Adoeceu, estava desenganado pela medicina, e o filho era crente. Só que o pai não sabia que o filho era crente. Né? E o filho teve que arrumar um jeito, porque ele sabia que se ele levasse os pastores da igreja dele no hospital onde o pai dele estava internado, o pai dele recebia a oração, eles fariam o apelo, ele aceitaria Jesus pela salvação, pela cura da sua enfermidade, e Jesus o curaria e salvaria a sua alma. Né? E esse filho, sabiamente usado pelo Espírito de Deus, conversou com o pai. O pai não sabia até aquele dia que o filho era crente. O filho era crente, mas escondido o pai. Né? E o pai precisou ficar doente para o filho poder aparecer e mostrar que era crente. Você vê como é que as coisas, como é que Deus faz as coisas, né? O pai adoeceu, foi desenganado, e o filho pediu ao pai se podia levar uns amigos dele lá no hospital, né? E esses amigos iriam fazer uma oração para ele, se ele aceitava. Até então o pai não sabia que o filho era crente. Né? É uma celebridade que o Brasil inteiro conhece. Né?
Aqueles que já ouviram esse testemunho sabem até de quem que eu estou falando, né? E aconteceu dessa forma, né? E Jesus não quer que nós nos envergonhamos dele por nada, em nada, em momento algum. O Senhor Jesus quer que nós tenhamos plena confiança, temos fé em Deus e nos possamos aparecer. Nós somos luz, precisamos brilhar em todo tempo, em todo momento, em todo lugar. Nós não temos nada para temer, nada para esconder. E é disso que Paulo está falando aqui na sua palavra, né? Paulo está falando exatamente isto, para nós não usarmos de falsidade, hipótese alguma, né? Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Ou seja, eu peço em nome do Senhor Jesus, Paulo está falando aqui, que vocês não se escondam, não se falsifiquem, mas digam a verdade, mas vivam a verdade, que é mais importante do que dizer viver, né? Mas também diga, confessando, né? É fruto dos lábios quando nós confessamos que amamos o Senhor Jesus, né? Que amamos a Deus, que nós somos crentes em Cristo, né? Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Irmãos, de um modo geral, homens e mulheres, como o diabo luta para que vocês não entendam, para que vocês não percebam, para que vocês não escutem, para que vocês não dão crédito, né? O diabo chega a falar no ouvido das pessoas incrédulas, né? Chega a murmurar, chega a falar, né, sobre o nosso comportamento, para eles não dar crédito à nossa palavra, não ouvir, né, para que não se convertam e não enxerguem, não recebam a salvação da sua alma. Porque o diabo não quer outra coisa. Ele veio para roubar, matar e destruir, né? Então, roubar o quê? Roubar sobretudo, ele rouba tudo na vida das pessoas, né? Ele rouba marido, ele rouba mulher, ele rouba riquezas, ele rouba amizades e principalmente a salvação. Porque depois que a pessoa crê nessas coisas todas que eu mencionei anteriormente, né, ele perde também a salvação, ele não alcança, porque ele não crê, né? Ele não crê. E se ele não dá crédito, Isaías 53. Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? O profeta pergunta, né? Quem deu crédito à nossa pregação? E se você não crê, você jamais alcançará a salvação de Deus, né? A palavra de Deus afirma, e vós morrereis na vossa incredulidade. O pregador prega, né? O pastor prega, o presbítero, o evangelista, o diácono, o pregador de um modo geral, né? Mas você tapa os ouvidos para não ouvir. O diabo tapa os seus ouvidos para você não ouvir, tirando do seu coração, né? Não deixando que você crê, né? Então, quem deu crédito à nossa pregação, né? E a palavra de Deus afirma que estes sinais seguirão os que creem. Sinal da cura divina, sinal da libertação, o sinal da solução de todo e qualquer tipo de problema, né? E principalmente a salvação da alma, né? Se você crê em Cristo, se você prega o evangelho genuíno e verdadeiro, né? Então Deus fará por você, por seu intermédio, todas essas operações, né? Abre olhos de cegos, solta a língua de mudos, abre ouvidos de surdos, levanta paralítico das camas, das macas, de onde quer que esteja, e anda, né? Os demônios são expulsos e recebe a salvação de Deus pelo crer. O crer em quem? O crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso único e suficiente Salvador. Aquele que morreu na cruz do Calvário, foi crucificado, foi morto, sepultado e ressuscitou o terceiro dia, está ao lado do Pai intercedendo por mim e por você, por cada um de nós e por todos nós. Pelo perdão dos nossos muitos pecados, pela cura das nossas enfermidades de corpo, alma e espírito, e principalmente pela salvação das nossas almas para o teu reino de glória no dia
da tua vinda gloriosa. Amém, irmão? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?